Hoje vamos abordar uma pergunta que tem ecoado através dos tempos, ecoando até mesmo em nossos dias de hoje. Por que existe tanto sofrimento? Ao ligarmos a TV, abrirmos os jornais ou até mesmo navegarmos na internet, somos confrontados com histórias de tragédias, desastres e dor que parece não ter fim. E é natural nos questionamentos sobre o motivo por trás de tanta angústias e adversidades. Juntos, exploraremos essa questão profunda e desvendaremos o que a Bíblia, a fonte de sabedoria milenar, tem a nos dizer sobre essa situação. Então, esteja preparado para uma jornada de descoberta, entendimento e esperança. Já estava quase esquecendo. Antes de mergulhar nesse tema fascinante e desafiador, quero convidá-los a deixar o seu like neste vídeo e se inscreverem no nosso canal, para que juntos possamos continuar a busca pelo entendimento das Escrituras Sagradas e da transformação em nossas vidas. A Bíblia nos diz que até mesmo homens justos e servos fiéis de Deus se questionaram sobre o sofrimento. Perguntaram a Deus: por que me fazes ver a maldade? E por que toleras a opressão? Por que há diante de mim destruição e violência? E por que há tantas brigas e conflitos? Está registrado essas perguntas no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 3. Essa angústia que Abacuque expressou é uma que muitos de nós também compartilhamos. Mas como Deus respondeu a essa pergunta tão profunda? Na Bíblia, no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e o 3, Deus prometeu corrigir esses problemas, mostrando que Ele se importa profundamente conosco. Afinal, Ele conhece os nossos corações e as dores que carregamos. A própria Bíblia nos assegura, na carta de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que Deus se preocupa conosco. Portanto, podemos ter a certeza de que Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Entretanto, ainda permanece a questão: por que existe tanto sofrimento? Por que tanta dor em um mundo criado por um Deus de amor? Para encontrar as respostas, devemos ir mais a fundo e compreender os princípios que a Bíblia nos revela. A Bíblia nos assegura que Deus não é a fonte do sofrimento. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, lemos: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Tão elevados são os meus caminhos acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Deus opera em um plano em nível de compreensão que ultrapassam a nossa compreensão limitada. Algumas crenças sugerem que Deus é o responsável por cada tragédia. Mas será mesmo? Já ouvimos até mesmo líderes religiosos dizer que um anjinho é levado ao céu quando uma criança morre. Contudo, a Bíblia nos revela algo diferente. Em Jó, capítulo 34, versículo 10, ele declara: acompanhe na sua Bíblia, diz assim: o verdadeiro Deus jamais faria o que é mal. O Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. É essencial que compreendamos a verdadeira origem do sofrimento. Em nosso capítulo anterior, discutimos como Satanás, não Deus, exerce domínio sobre este mundo. Note os princípios envolvidos sobre o sofrimento. Primeiro, uma boa parte do sofrimento vem do diabo, pois no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, o texto deixa bem claro, passa a nos dizer assim: e nós sabemos que somos de Deus, e que todo mundo jaz no maligno. Um regente violento e cruel, ele traz consigo mentiras, ódio e maldade, inundando um mundo de angústia. Veja o que diz no livro de Apocalipse, o capítulo 12, versículo 9. Diz assim: e o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo.
e ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Segundo, o pecado também desempenha um papel crucial nesse cenário. A transgressão de Adão e Eva afetou toda a humanidade, gerando orgulho e egoísmo. Qual foi o resultado? Brigas, guerras e sofrimentos, conforme nós observamos no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1, e Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9, nos deixa bem claro isso. Terceiro ponto, outras vezes o sofrimento decorre do tempo e o imprevisto, conforme a Bíblia aponta no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. E por fim, quarto, grande parte dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos, devido às escolhas equivocadas que fazemos em nossa rotina diária. No entanto, é crucial entender que Deus não é a fonte do sofrimento. Ele não é o culpado por guerras, crimes ou desastres naturais. Afinal, por que o Todo-Poderoso não interrompe esses eventos? No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, a resposta emerge. Deus nos ama incondicionalmente. Ele possui um propósito maior e um plano para extinguir o sofrimento. Vamos entender? No princípio, no Jardim do Éden, Satanás, em sua astúcia, enganou Adão e Eva, levando-os a desobedecer a Deus. Ele semeou a dúvida, questionando o governo divino e fazendo-os crer que poderiam dispensar o de Deus, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 2 ao 5. Nos revela ou nos relata esse trágico momento, no qual a humanidade cedeu à tentação de tentar governar por conta própria. A desobediência de Adão e Eva levantou uma questão: como Deus poderia provar que a autonomia humana não levaria à plenitude? Ainda assim, Deus não os destruiu imediatamente. Por quê? Porque o plano original de Deus para a humanidade ainda estava em vigor: multiplicar e encher a terra. E em Isaías capítulo 55, versículo 10 e 11, assegura que a palavra de Deus se cumpre, independentemente dos obstáculos. Deus permitiu que os seres humanos experimentassem a governança sobre diversos sistemas, inclusive os criados por eles mesmos. Milhões de anjos foram testemunhas das falsas alegações de Satanás, e Deus concedeu-lhe um tempo para governar o mundo. Toda a humanidade teve a oportunidade de escolher entre seguir a Deus ou a Satanás. No entanto, a história revelou uma realidade inegável. Os sistemas humanos frequentemente fracassaram, provando as mentiras de Satanás. Esse período serviu para demonstrar que a humanidade necessita da orientação divina. A verdade é que a trajetória do ser humano não está em suas mãos. Note o que diz o livro de Jeremias, o capítulo 10, versículo 23. Passa a nos dizer assim: ó Senhor, eu sei que o caminho do homem não está nele mesmo, nem encontra-se nele o dirigir dos seus passos. Você deve estar se perguntando: por que Deus permite que o sofrimento persista por tanto tempo? Essa é uma questão que ecoa nas mentes e nos nossos corações de muitos. A resposta está entrelaçada com a paciência e o propósito divino. Imagine que entender um governo requer tempo para avaliar suas consequências. E é isso que vemos acontecer. A passagem do tempo está revelando os resultados do governo de Satanás. A humanidade testemunhou variados sistemas de governo, todas tentativas de trazer ordem e justiça ao mundo. No entanto, a ciência e a tecnologia não conseguiram extinguir a injustiça, a pobreza, o crime e a guerra. Pelo contrário, esses males parecem se agravar. Fica cada vez mais evidente que a intervenção divina é essencial. Mas por que Deus não detém as grandes tragédias de imediato? Deus não age desta forma porque intervir abruptamente significaria sustentar indiretamente o governo de Satanás. Além disso, os seres humanos poderiam
erroneamente concluir que são capazes de governar por conta própria. E isso seria uma mentira. A verdade é que Deus nunca compactaria com as artimanhas do diabo ou propagaria as suas mentiras. A questão essencial permanece: pode Deus eliminar todo o mal causado por Satanás e pela humanidade? A resposta é um claro sim. Para Deus, todas as coisas são possíveis. E quando ficar evidente que Satanás é um mentiroso consumado, o nosso Criador cumprirá a sua promessa. A terra será transformada num paraíso livre de doença e morte, onde o mal será extinto. Jeová, em sua infinita sabedoria, oferece à humanidade a capacidade de escolher, e ele não impõe a sua vontade, mas nos concede um livre arbítrio. Assim, o período de espera também é uma oportunidade para que cada indivíduo decida se seguirá a Deus, pois essa jornada de reflexão é a escolha, molda nossa relação com o Criador. Ao contrário dos animais que agem por instinto e dos robôs que obedecem a programações, fomos agraciados com a liberdade de escolha. Esta dádiva nos permite moldar nossa identidade, escolher nossos amigos e traçar nossos destinos. Essa liberdade é uma expressão de nossa felicidade, algo que Jeová entende perfeitamente. O nosso Criador anseia por nosso amor sincero. Ele não deseja uma adoração forçada, mas sim uma escolha consciente. Assim como o pai se alegra quando ouve seu filho dizer "Eu te amo, papai", Deus se regozija quando decidimos amá-lo e servi-lo de coração. Infelizmente, a história de Satanás, Adão e Eva, ilustra que a liberdade de escolha também pode ser usada para a desobediência. Diante de você, a pergunta se estende: o que você vai decidir? Entre as opções apresentadas, a melhor escolha é servir a Jeová. Milhões ao redor do mundo já fizeram essa escolha, optando por seguir a vontade do Criador e recusar as artimanhas de Satanás. Como vimos, Deus tem um plano grandioso, por fim ao sofrimento, e transformará a terra num paraíso. O que precisa fazer para fazer parte desse futuro? A resposta dependerá de você. Mantenha-se sintonizado em nossa jornada de descoberta e autoconhecimento. A busca pela verdade e a liberdade de escolha nos une numa jornada emocionante. Cada passo em direção ao entendimento nos aproxima mais do propósito de Deus. Deixe seu comentário compartilhando suas reflexões e não se esqueça de escrever nos comentários se você ficou até agora. Todo sofrimento acabará em breve. O próximo vídeo nos aguarda. É um privilégio explorar essas verdades profundas ao seu lado. Como sempre, estou aqui para guiar você na busca do conhecimento. Até o próximo encontro e lembre-se, a escolha está em suas mãos.